Oi, Vitor, tudo bom? Então você quer saber por que a gente balança no balanço lá no parquinho? Legal, porque eu gosto de explicar essas coisas, sabia? É o meu trabalho. O meu trabalho se chama física. E física é uma área da ciência que tenta explicar as coisas que acontecem no mundo. Por que a gente cai para baixo e não para cima? Por que o céu é azul? E por que o céu fica vermelho às vezes no final da tarde? Por que o arco-íris tem aquelas cores e não outras cores? E da onde vêm essas cores? E por que é sempre depois que chove? Entendeu? Todas essas perguntas, elas são perguntas físicas, porque elas envolvem o mundo que está em volta da gente. E a pergunta que você fez é uma pergunta muito importante. Há muito tempo atrás, um dos primeiros cientistas, chamado Galileu Galilei, ele estudou esse movimento do balanço. Não sei se você já ouviu falar desse homem. Ele foi aquele que descobriu que o Sol não gira em torno da Terra, mas a Terra gira em torno do Sol. Legal, né? Só que isso aí é um papo para outra hora, ok? Agora a gente vai falar dos balanços. Ok, voltando para os balanços então. Então você quer saber por que eles balançam. E esse Galileu queria saber a mesma coisa. E você não acredita o tanto de coisa que ele ajudou a gente a entender, porque a gente agora entende por que os balanços balançam. Depois eu falo mais disso. Mas primeiro, o balanço, para balançar, ele vai e volta, né? Ele faz isso por causa de duas forças. Você sabe o que são forças? Às vezes você faz uma força e às vezes você sente alguém fazer uma força em você, né? Por exemplo, quando você empurra uma bola, você está fazendo uma força, né? E você sente, é o seu braço que está empurrando a bola. Agora, por exemplo, quando você está num elevador, o elevador faz força para te levar lá para cima do prédio. Já percebeu isso? Então, o engraçado das forças é que tem forças que elas são invisíveis. Por exemplo, você já brincou com ímãs? Aqueles ímãs que tem na geladeira? Se você pegar o ímã e puxar da geladeira, você vai sentir que ele está fazendo uma força. Ele quer se grudar com a geladeira. Aquela é uma força que chama força magnética. Ok, mas ela não tem nada a ver aqui com o balanço. Eu só estou falando isso porque o balanço depende de uma força que também é invisível. Você já ouviu falar da força da gravidade? Então, o que é a força da gravidade? A força da gravidade é a que a Terra faz na gente, o planeta Terra. Quando você pula, você sente que essa força te puxa para baixo, para voltar para a Terra, né? Quando você joga uma bola para cima, você vê que a bola sobe e depois cai. Por que ela cai? Porque tem uma força puxando ela. Essa força é a força da gravidade. E quem está fazendo essa força é a Terra. Ok, então essa é uma das forças que a gente tem que conhecer para entender o balanço. A outra força é mais fácil de você ver. É a que a corda do balanço faz para o balanço não cair. Porque pensa só, se você cortar a corda, o que vai acontecer com o balanço? Ele vai cair. Então por que ele não cai? Porque tem uma outra força. É a força que a gente chama de tensão. A força de tensão, quem está fazendo, é a corda que segura o balanço. E que vai segurar você na hora que você sentar no balanço. Então, Vitor, eu vou desenhar aqui para você entender como essas coisas funcionam. Então, como eu falei, para explicar por que o balanço balança, a gente tem duas forças, né? Uma força chama gravidade, e essa é a força que a Terra faz na gente, faz a gente cair, né? E a outra força chama tensão. Essa é a força que a corda do balanço faz na gente. Ok? Tá bom. Então, só tem mais duas coisas que você precisa saber sobre as forças. Primeiro, a gente pode desenhar as forças. A gente pode desenhar elas como se fossem flechas. Por exemplo, se eu pego uma bola, ela está sentindo uma força, que é a força da gravidade, para baixo, né? Ela aponta para o chão. Então eu desenho uma flechinha apontando para o chão. Então a Terra está atraindo a bola e é por isso que a bola cai. A bola vai cair na direção da Terra. Tá bom? Então essa flechinha aqui é a
flechinha que me diz que é a força da gravidade. Só que ela é invisível, lembra, né? Eu estou desenhando ela, mas ela é invisível, tá? Ok, e daí, lá no balanço, vou tentar desenhar um balanço aqui, ok? Então você tem lá o balanço, né? Ele está preso aqui nessa armação de ferro, tá? E daí o balanço geralmente tem aqui um pedaço de ferro, uma madeira, né, que serve para a criança sentar em cima, né? Então você vem e senta aqui, não é? Então, ali no balanço tem outra força, né? Que a gente falou. São duas forças. Uma é a da gravidade, que aponta para baixo, e outra é a tensão, que é a da corda. Aqui nesse balanço que eu desenhei tem duas cordas, olha só. Opa, espera aí. Tem essa corda aqui e tem essa aqui, né? Tá bom, mas para não ficar tão difícil de desenhar as coisas, vamos trocar o balanço por uma bolinha, tá? Vamos trocar o balanço por uma bolinha. Então eu vou desenhar uma bolinha aqui. E ao invés daquela armação de ferro, eu vou fazer um teto aqui, tá bom? E daí, ao invés de ter duas cordas, eu vou desenhar só uma. Olha só, tem essa corda aqui, tá bom? Então aqui eu tenho uma bolinha que está presa numa corda e a corda está presa no teto, tá bom? Mas é quase a mesma coisa que um balanço, né? Ela vai fazer a mesma coisa, tá? Ok, então aqui tem a força da gravidade, que eu faço uma flechinha apontando para baixo, e tem a força da tensão da corda apontando para cima, tá bom? Muito bem, então já estamos quase lá. Daí tem só mais uma coisinha que você tem que saber. A gente pode trocar flechinhas, a gente pode pegar duas flechinhas e trocar por uma só, tá bom? Por exemplo, como é que eu faço isso? Se tem duas forças atuando numa coisa, eu faço duas flechinhas aqui, né? Como é que eu faço daí para somar, para trocar isso aí só por uma flechinha? Eu pego e copio essa flechinha aqui, ó, vou copiar ela e coloco lá em cima da outra flechinha. E daí eu vou em cima dessa aqui, copio ela e coloco em cima da outra. Tá vendo que formou um quadrado? Agora eu vou lá no ponto onde as flechinhas começam, tá? E faço uma flecha apontando de lá até aonde as outras duas flechas apontam, tá bom? E daí eu troquei aquelas duas forças por uma só, olha só. Agora eu tenho só uma, entendeu? Você pode brincar aí no papel, ó. Por exemplo, vou fazer duas flechinhas aqui, ó. Por exemplo, eu tenho essa flechinha que é uma força, e daí eu vou fazer de outra cor a outra, ó. Então, como é que eu faço para trocar essas duas flechinhas por uma só? Eu copio essa flechinha, essa força verde, e coloco ela em cima lá da ponta dessa rosa. E daí eu copio a rosa e coloco a cópia lá em cima da outra verde. Entendeu, né? Agora formou esse quadrado. Agora eu vou pegar e trocar essas monte de flecha por uma só, que vai vir daqui até a ponta das outras. E daí eu posso apagar as outras. E daí eu fico só com uma força. Entendeu? Então eu posso transformar duas forças em uma. Vamos lá para a bolinha com a corda. Eu vou fazer aqui o teto. E daí eu vou pendurar aqui a bolinha, tá? Eu vou fazer essa cordinha aqui. E daí a bolinha tá aqui na ponta da cordinha, olha só. Tá bom? Se eu soltar ela do jeito que tá aqui, o que vai acontecer? Ela vai começar a balançar, igual o balanço lá do parquinho, né? Então ela tá naquela posição ali.
Aí tem alguma hora que ela vai... O que vai acontecer com ela? Ela vai vir para essa posição aqui, ó. Tá? Ela vai ir para lá e depois ela vai voltar. Deixa eu copiar a bolinha aqui. Entendeu? Eu vou fazer o caminho que a bolinha vai ficar fazendo, olha só. A bolinha vai ficar fazendo esse caminho aqui, indo e voltando. Você consegue enxergar isso? Ela vai para lá e depois ela vai voltar para cá. E vai ficar indo para lá e para cá, vai ficar balançando, né? Muito bem. Então vamos desenhar. Espera aí, deixa eu deixar o caminho aqui que a bolinha vai fazer, tá bom? Agora vamos desenhar aquelas flechinhas que são as forças, tá? Então eu vou pegar aqui. Quais são as duas forças que puxam a bolinha? A primeira é a da gravidade, né? Que aponta para a Terra. Então eu vou desenhar uma flechinha aqui. E qual que é a outra força? É a tensão, que é a da corda. Lembra, né? São duas forças. E ela aponta para lá, ó. Tá vendo? Agora vamos fazer aquele negócio de somar, de transformar essas duas flechinhas numa só. Então eu vou copiar essa flechinha aqui e vou colocar em cima da outra, da ponta da outra. Agora eu vou copiar essa... Opa! Agora eu vou copiar a outra e vou colocar em cima da ponta dessa. Aí formou aquele quadrado, né? Agora eu vou desenhar uma força só aqui, que vem desse ponto até a ponta das outras. E agora eu posso apagar aquele monte de flechinha que tem ali. Você viu para onde que está apontando essa força ali, que é uma soma? Eu somei a força da gravidade e a da tensão da corda. Ela está apontando para baixo, mas ela não está apontando para o chão. Ela está apontando para o lado, né? Ela está apontando para a bolinha vir aqui para o meio. Olha só. Em cada ponto ela vai querer sempre apontar, ó. Se eu colocar a corda em algum ponto aqui, a flechinha vai apontar para cá. E ela vai apontar para cá, entendeu? Se eu colocar a corda vindo até aqui, né? E eu colocar a bolinha e fizer aqueles vetores, aquelas flechinhas das forças, ela vai apontar ali para o meio, entendeu? Tá bom. E agora, se eu for lá do outro lado, para onde que será que vai apontar? Eu vou vir aqui, ó, vou desenhar na outra bolinha ali uma flechinha, que de novo é a gravidade, é a força da gravidade que aponta para baixo, para o chão, tá? E eu vou desenhar uma flechinha que é a da tensão, é a flechinha que é a força da corda. E agora eu vou trocar essas duas flechas por uma só. Então eu vou copiar essa aqui, coloco em cima lá da outra, e copio essa aqui e coloco aqui em cima. De novo formou aquele quadrado, né? Agora vamos lá e vamos fazer uma flechinha que aponta aqui do começo das duas flechas lá para a ponta daquelas outras duas. E agora eu posso apagar esse monte de flecha. E sobrou quem? De novo, é uma flechinha, que é a soma daquelas duas forças, da gravidade e a da tensão da corda. Para onde que ela está apontando? Também está apontando para o meio, né? Então, se eu for fazendo isso em cada lugar que a bolinha vai passar, sempre vai ser uma flechinha apontando para o meio. Entendeu? Então, quando a bolinha está lá daquele lado, olha só, ela vai sentir uma força só, que é a soma da gravidade e da tensão, apontando aqui para o meio. E quando agora ela estiver lá do outro lado, aqui, e eu somo a força da gravidade e a força da corda, para onde que vai apontar? Vai apontar lá para o meio também.
Entendeu? Então a bolinha sempre vai querer vir aqui para o meio. Se ela estiver de um lado, ela vai querer vir para cá. Se ela estiver do outro, ela vai querer vir para cá. E é por isso que ela vai ficar indo e voltando, indo e voltando. Aí você pode perguntar, ué, mas por que uma hora ela vai parar, né? Porque ela não vai ficar para sempre balançando, indo para lá e para cá. Porque tem outras forças que estão atuando aí que também a gente não enxerga, né? Também são invisíveis. Por exemplo, o ar que está em volta da gente também está fazendo uma força, né? Então a bolinha está querendo vir para esse lado aqui, só que ela está sentindo o ar no meio do caminho, né? O ar está aqui no meio do caminho, ó. Vou tentar desenhar aqui uma coisa como se fosse o ar. Olha só. E quando ela passar pelo ar, ela vai sentir uma força apontando para o outro lado, que é pequenininha. Só que ela vai sentir. E essa força vai começar a frear ela. Vai começar a fazer ela ficar cada vez mais devagar. E daí, como ela vai ficando devagar, ela vai subir cada vez menos, né? Uma hora ela vai subir até aqui, daí ela vai lá pro outro lado, daí ela vai ficando cada vez mais devagar, por causa que ela está passando pelo ar, até que uma hora ela vai subir muito pouquinho, né? Vai vir só até aqui, e até que uma hora ela não vai subir mais. Aí ela vai parar aqui no meio, assim. Não é? E assim, por que daí ela não se mexe? Porque aqui também tem duas forças que estão puxando ela. Olha só. Uma força é quem? A tensão, né? A força da corda. E quem é a outra? É a da gravidade. Que aponta para onde? Para o chão. Só que agora essas duas flechinhas elas são do mesmo tamanho. E cada uma aponta para um lado. Se você já brincou de cabo de guerra, é que nem um cabo de guerra. Se você colocar, vamos colocar um gramado aqui. Vamos colocar um menino que está aqui e um outro menino do outro lado. E eles estão com uma corda na mão. E cada um vai puxar para um lado. Quem fizer a força maior, né? Agora você sabe desenhar as forças, né? Quem fizer uma força maior, esse aqui faz essa força azul e vamos fazer que o outro faz uma força, deixa eu ver que cor, amarela. Aí ele vai apontar para cá, né? Quem tiver uma força maior vai ganhar. Vamos dizer que o amarelo aqui faz uma força bem grande. Aí ele ganha. Entendeu? Agora, se os dois fizerem uma força do mesmo tamanho, aí ninguém vai se mexer. Eles vão ficar parados ali no mesmo lugar. É a mesma coisa que está acontecendo aqui agora, que a bolinha parou. Por quê? Porque a força que a corda está fazendo aqui em cima tem o mesmo tamanho da força que a gravidade está fazendo para baixo, que a Terra está puxando, né? Então, como é um cabo de guerra, é um cabo de guerra entre a corda e a Terra, e nenhum dos dois está ganhando. Então, o que acontece? A bolinha fica parada ali. Tá bom? Você conseguiu entender? Pega um papel, faz uns desenhos de flechinha e tenta fazer como que vai ficar a flechinha que vai substituir essas duas. Então você coloca as duas flechinhas começando no mesmo lugar, tá? Vamos colocar uma bolinha aqui. As duas flechinhas começando no mesmo lugar, e daí você vai ter que copiar essa flecha aqui e levar lá para a ponta da flecha, da outra flecha, e vai copiar essa flecha aqui e levar lá para a ponta da outra flecha. Viu o que acontece? Vira um quadrado. Agora eu vou fazer uma flecha só que começa onde as duas começam e termina onde as duas terminam ali. E agora eu posso apagar esse monte de flecha e eu tenho só uma força. Essa força aqui é a soma daquelas outras duas que tinham antes. Entendeu? Aí você vai entender por que lá no parquinho o balanço fica indo de um lado para o outro.
Porque cada hora, essa força que é a soma da gravidade e da tensão aponta para um lado. Quando está para cá, ela aponta para lá. E quando está lá do outro lado, ela aponta para a direita, né? Aponta para cá. E daí ela vai ficar indo e voltando para lá e para cá. Tá bom? Então veja aí se você entendeu. Se não entendeu, pode me perguntar de novo. Tá bom? Abraço aí, Vitor, e até mais.